Boa noite, professora. Então, aqui a apresentação do teste 13. No teste 13 eu consegui separar o projeto em algumas folhas, né? Eu vou estar explicando cada folha correspondentemente. Então, aqui é a folha principal, né? Onde a gente tem aqui o teclado numérico, os dois, né? Para ter dois números 9, por exemplo. Aqui eu tenho um sistema de clock e um sinal que é para cortar o clock. E aqui eu tenho um clear, né? Para limpar os LCDs. Então, eu vou começar explicando aqui, ó. Então aqui, nosso 74147, que é o nosso conversor BCD, né, para 4 bits, né? Então eu inverti o sinal lá para ser ativado em 1, no caso, né? Aqui é a mesma coisa, tanto para o primeiro teclado quanto para o segundo. E esses sinais, como eles são sinais em 0, né? Eu também faço a inversão deles aqui, através dessas portas NOT. Aí eles entram aqui em cada 7494 correspondente, em paralelo e saem em paralelo também. Onde é que eu tenho o clock, né? Eu consegui fazer para eles entrarem ao mesmo tempo, né? Com o mesmo pulso de clock no caso. E aqui eu tenho o meu sinal de clear. Aqui é o meu somador, meu 74283, onde eu somo o primeiro número, né? Do 7494 com o segundo número, do 7494. E aqui a gente vai ter, né, as saídas de 4 bits, mais o carry caso ele tenha, né? Ele tenha overflow, no caso, na soma. Após isso, aqui seria o meu 7485 para fazer a comparação com o número 9, né? E para fazer essa comparação com o número 9, eu faço da seguinte maneira, né? Eu pego o meu F2 ou meu F3, que seria o 2 ou o 4, né? Caso um dos dois esteja ativo, né? E com o meu F4 ativo, meu F4 seria o número 8, então, né? 8 com 4, 12, ou 8 com 2 já dá 10, no caso, né? Então, ele vai ter um aqui na saída dessa porta AND, e ou vai ser um dessa porta AND, que no caso é o número 10, ou o carry, né? Que ele já sinaliza que o número é maior do que o 9, né? Então um dos dois, né? Eu já tenho um sinal alto, né? Para fazer a checagem se ele está em 9 ou não. E aqui o que eu fiz, né? Lá no 7485, isso aqui vai pro segundo somador, né? Para fazer a soma com o número 6. E aqui eu tenho só um comparador, né? Então, por exemplo, eu pego o F1, que é a... Deixa eu mostrar aqui o F1, que é essa saída, né? E eu coloco, esse P1 vai ser o F1 mais o carry, né? Para verificar então se ele se for qualquer um dos, por exemplo, se aqui em P1, né, tiver o sinal de carry, significa que ele já é um número maior que 9, né? Então aqui tudo ficaria completado em 1, por exemplo, número 15, né? Mas na verdade é só sinalizando que tem o carry. E ele vai dizer se ele é A maior que B, A igual a B ou A menor que B, né? E aqui, né, eu entro com aquelas quatro, né, do somador, F1, F2, F3 e F4, e aqui eu entro com o check, né. Caso o check esteja em 1, né, eu vou fazer aqui a combinação para lhe dar o número 6, que daí ele vai somar a combinação de A com B, onde B vai ter o 6, né. E essa saída aqui, correspondente, eu encaminho para o 7446 do primeiro segmento, e aqui no segundo segmento, onde ele vai ter o 1 quando for maior que 9, no caso, né? Eu só pego aqui na hora do comparador, né? Então, se o comparador for A maior que B, né? Eu jogo ali no display e ele vai ficar em 1, né? Quando for maior. Então, só para simular aqui, né? Eu tenho meu pulso de clock, aí eu posso ativar o sinal, como eu não marquei nada aqui, e o meu clear está em 0, né? Então, como eu não marquei nada, continua em 0. Se eu colocar o número 3, ele joga o 3. Se eu colocar o número 9, ele vai jogar o número 9. Ele vai sempre jogar o maior que tiver ativado, né? Então, como aqui no caso é o 8, né? Para chamar o 7 tem que desabilitar o 8. E a mesma coisa, né? Para o outro teclado. Então 8 com 0 dá 8 e tudo mais. Então se eu fizer agora 1 com 9, né? Eu tenho o número 10. Se eu fizer 9 com 2, tenho 11. 9 com 3, tenho 12. Aí 13, 14, 15, 16, 18 e aqui no caso 18, né? Então se eu desativar tudo isso, né? Eu vou ter também de novo, né, o número 9 aqui no primeiro segmento. Eu também posso dar um clear aqui. Ou parar o clock também, né? Então esse aqui seria o funcionamento do projeto teste 13.